Boa noite, olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Que Deus possa estar aí abençoando de uma maneira especial a sua vida aí, no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar aí encerrando, concluindo a nossa reflexão. Nós temos aí falado em João capítulo 4, sobre uma conversa que Jesus teve com uma mulher no poço, a mulher samaritana, de onde nós temos aí extraído ensinamento para as nossas vidas. Nós temos aí aprendido que Deus ele tem realizado uma missão ao longo da história, que é trazer homens pecadores a si mesmo, que é transportar homens pecadores de um reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós vimos que ele tem feito isso usando pessoas improváveis. Nós temos aí aprendido que as nossas visões precisam mudar acerca do próximo, ela precisa mudar acerca de nós mesmos. E nós hoje vamos ver aí o terceiro e último ponto do que a nossa visão precisa mudar. Vou estar lendo com você aí a leitura da palavra de Deus. Se você puder, abre aí a sua Bíblia em João, capítulo número 4. Quero ler com você apenas 3 versículos, a partir do versículo 40, que diz assim a leitura da palavra de Deus. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sobre o que eu quero meditar com você hoje? A grande colheita vai acontecer nas nossas vidas quando a nossa visão acerca de Jesus mudar. A grande missão de Deus, a grande colheita vai acontecer quando a nossa visão acerca de Jesus mudar. Esses versículos que nós acabamos de ler vai narrar para nós a história da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E por conta da transformação da vida dessa mulher, o povo daquela cidade, os samaritanos, vieram a ter com Jesus. E esses versículos que nós acabamos de ler vai narrar para nós que os samaritanos, quando vieram ter com Jesus, eles pediam para Jesus permanecer com eles. E Jesus ali permaneceu com eles 2 dias. E a Bíblia diz que muitos outros creram nele por causa da palavra que Jesus dizia a eles, por causa dos seus ensinamentos. E eles diziam à mulher: não é agora pelo que você disse para nós que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que nós não podemos viver uma crença em Deus que se limita ao testemunho de uma pessoa. Eu quero repetir isso para você. Eu não posso viver uma crença em Deus que se limite ao testemunho de uma pessoa. Observe o que o samaritano diz para esta mulher. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido. Se você prestar bem atenção, o testemunho da mulher foi importante para que aqueles homens fossem até Jesus, para que o povo daquela cidade fosse até Jesus. Mas chegou um momento que, assim como a mulher um dia teve seu encontro pessoal, individual e particular com Jesus naquele poço, o povo daquela cidade também, eles tiveram que ter um encontro pessoal, individual com Cristo Jesus. O testemunho da mulher os levou a Cristo, mas agora chegou a hora que eles deveriam ter o seu próprio testemunho. O próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Havia chegado a hora, o momento em que os samaritanos, que o povo daquela cidade, teria o seu encontro
particular com Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesses 3 versículos que nós lemos aqui é a declaração de fé que o povo dessa cidade deu sobre Jesus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na declaração de fé das pessoas dessa cidade. Olha o que eles disseram. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós lemos no versículo 40 que eles pediram para Jesus, para que ele ficasse ali com eles. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu com eles ainda 2 dias. Eu queria pensar com você, quanta coisa que não foi conversada ao longo desses 2 dias. Quem sabe eles não conseguiram nem dormir esses 2 dias. Quantas perguntas não foram feitas para Jesus? Quantas dúvidas não foram tiradas? Quantos ensinamentos que Jesus não trouxe para eles? Mas o que me chama a atenção é que na hora que o povo de Samaria vai dar uma declaração, aquilo que eu creio que foi o principal de tudo que eles ouviram, eu repito para vocês, olha a declaração de fé desse povo, depois de ter estado com Jesus 2 dias. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu creio que para eles, de tudo que eles ouviram, isto era o principal. Quando que a grande colheita de Deus vai acontecer nas nossas vidas, na nossa geração, na nossa casa? Quando a nossa visão acerca de Cristo mudar. A visão do povo daquela cidade foi transformada, porque eles tiveram um testemunho, um encontro pessoal com Cristo, que não se limitou apenas ao testemunho daquela mulher, mas transcendeu. Eles tiveram o seu próprio encontro. E por conta deles permanecer com Jesus 2 dias, de tudo que eles ouviram, a declaração de fé deles estava no tema principal. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é aquele que veio para a nossa redenção. Ele é aquele que veio para nos salvar de nossos pecados. Eu queria pensar uma coisa com vocês aqui agora. Se eu e você, se a nossa geração pudesse hoje dar uma declaração de fé de tudo que nós temos ouvido sobre Deus no nosso tempo, qual seria a nossa declaração de fé? Qual seria a minha e a tua declaração de fé? Eu quero mostrar para vocês um outro texto que tem uma declaração que é semelhante, que até é correta, mas que quando diante de Jesus é revelada a intenção errada do coração dos homens. Se você virar aí um pouquinho a folha da Bíblia, da sua palavra, você vai chegar em João capítulo 6. E aí no início do capítulo vai narrar para nós a multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre bastante conhecido, um sinal bastante conhecido que Jesus realizou. E a Bíblia diz que Jesus ele alimenta uma grande multidão através de um grandioso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero ler para vocês a declaração que as pessoas que estavam ali presentes deram ao ver esse sinal maravilhoso que Jesus demonstrou ali. Eu quero ler com você ali João 6, versículo 14 e 15. Olha a declaração de fé dessas pessoas depois delas ver o sinal, o milagre que Jesus fez multiplicando os pães e peixes. Olha o que eles vão dizer. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, olha como que Jesus viu essa declaração, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo,
para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus realiza um milagre. Ele multiplica o pão e o peixe, alimenta uma multidão. Mas olha a intenção do coração dessa pessoa, dessa multidão que estavam ali. Eles viram no sinal que Jesus realizou, que eles poderiam arrebatar Jesus, que eles poderiam colocar Jesus no trono de Israel, e eles teriam então um rei que viveria para servi-los, um rei que viveria para fazer todas as suas vontades, um rei que resolveria todos os seus problemas do aqui e do agora. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda multiplica o pão e o peixe. Ele não mudou. Mas eu queria hoje que você pudesse enxergar, que você pudesse transcender a tua visão. Para que foram realizados todos os sinais e todos os milagres que Jesus realizou? Eu queria mostrar para você na Bíblia que isso tem um fim principal, foi realizado para um fim. Eu oro para que o Espírito Santo agora mostre para você aquilo que eu não consigo mostrar. Eu quero ler com você agora João capítulo 20, versículo 30 e 31. Se você está comigo, abre a Bíblia, acompanha, confere, que vai dizer o seguinte, sobre milagres e sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nestes livros. Agora olha o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você consegue perceber? Os milagres que estão nas Escrituras foram registrados para que nós possamos crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, se verdadeiramente nós crermos, nós teremos vida no nome de Jesus. Aquela multidão da multiplicação dos pães e dos peixes, eles interpretaram errado os sinais. O que mais que eles erraram? Onde eles erraram? A intenção errada do coração deles, de um rei terreno, de alguém que estava ali para resolver os seus problemas do aqui e do agora, de alguém que estava ali, quem sabe, no pensamento do coração deles, para que eles pudessem ganhar o mundo. Eu quero ler para você um outro texto, para mostrar para mim e para você que talvez temos o nosso coração intencionado em ter uma vida aqui e de ganhar o mundo. A Bíblia vai falar para mim e para você em Marcos 8, versículo 36 e 37. É Jesus quem vai dizer isso aos discípulos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o 37 diz o seguinte: e o que daria o homem em troca da sua alma? O que é que Jesus vai ensinar para nós aí? Do que adianta correr atrás das coisas dessa terra? De querer ajuntar tesouro aqui, e querer ganhar o mundo aqui, e ver em Jesus alguém que existe para satisfazer os meus desejos terrenos. Se no final de tudo isso eu perder a minha alma, e eu ver a minha alma ser lançada num lago de fogo e viver eternamente sem a presença de Deus. E ele diz no versículo 37, e o que é que um homem pode dar em troca da sua alma? Ou seja, ainda que eu ajunte tesouros aqui, ainda que eu corra atrás, ainda que eu conquiste aqui, no final de tudo eu não consigo pegar tudo que eu ajuntei para comprar a minha alma. Porque a palavra de Deus diz que a alma do homem, a redenção da alma, é caríssima. E é por isso que existe um só Redentor, é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele é a nossa redenção. Talvez você esteja agora indagando comigo, mas você não acredita então que Deus ele é um Deus que prospera? Você acredita no evangelho da pobreza? Eu quero dizer para você que eu creio que Deus é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que prospere. Ele prospera.
Eu quero usar até um exemplo bíblico com você, eu quero usar a vida de Jó com você. A Bíblia diz que Jó foi um homem que Deus deu o currículo dele. Deus disse que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem reto, que Jó era um homem temente a Deus, ele se desviava do mal, e Deus chegou a dizer que não havia na terra ninguém semelhante a ele. Mas por outro lado, a mesma Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. Nós conseguimos ver na pessoa de Jó o homem mais piedoso do seu tempo e também o homem mais rico do Oriente. Então, dá para conciliar assim, ser abençoado, ser próspero e ao mesmo tempo ser um homem de Deus, ser um homem temente a Deus. Mas você sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que Satanás vai na presença de Deus e coloca em dúvida a adoração de Jó a Deus, e Deus permite que Jó fosse atacado em todas as áreas de sua vida, só não podia tirar a vida dele. E Jó, em face de perder os amigos, de perder a riqueza, de perder a saúde, de perder os filhos, de chegar ao ponto de até sua esposa dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó dá a seguinte declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Você consegue perceber isso? Jó era um homem que, embora ele tivesse perdido tudo, ele sabia que o Redentor dele estava vivo. É por isso que eu digo para você hoje, a colheita vai acontecer quando a nossa visão acerca de Jesus mudar. E a nossa declaração de fé, ela deve ser a declaração desses povo de Samaria. E eles disseram: porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. E eu termino esse vídeo, essa reflexão de tudo que nós falamos nesses 3 vídeos, dizendo para você que, para que a nossa visão acerca do nosso próximo mude, para que a nossa visão acerca de nós mesmos mude, e para que a nossa visão acerca de Jesus mude, é necessário uma revelação de Deus em nós. E a minha oração é que Deus traga essa revelação, que o Espírito de Deus possa me convencer e convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos, assim como o povo de Samaria, assim como a mulher samaritana, assim como os discípulos que verdadeiramente andaram com Deus, ter essa revelação de que Cristo, antes de qualquer coisa, Ele é o Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único meio para Deus. Ele é o único meio pelo qual nós somos aceitos diante de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha sido realmente, grandemente abençoado por esses 3 vídeos. Se você ainda não assistiu, volta lá, feche o primeiro, feche o segundo, e que no nome de Jesus você possa continuar estando aqui conosco, para que juntos nós possamos crescer no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, fica na paz. Amém.